A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos vivendo a época da modernidade. Modernidade essa que facilita tudo aquilo que é desconfortável, tudo aquilo que exige de mim e exige de você algo de comprometimento, que exige de mim e exige de você a renúncia das nossas vontades. Hoje inventaram todo tipo de facilidade para que a gente não venha se desgastar, para que a gente não venha se cansar, para que a gente não venha renunciar àquilo que a gente quer hoje. Se a gente quiser algo hoje, precisa chegar na nossa mão hoje. Se algo nos confronta, a gente não quer ouvir. E hoje inventaram uma espécie de mensagem coach, mensagens de autoajuda no meio dos cristãos e são pregadas por aí afora. Mensagens que não confrontam as nossas vontades. Mensagem que não confronta o pecado. Em muitos lugares, se a gente falar sobre o pecado, o melhor argumento que vem contra o combate ao pecado é que a gente precisa estar na posição, a gente precisa viver uma vida de santidade. E eu digo para você algo que a palavra do Senhor ela fala. Em 1 João, capítulo de número 1, verso de número 8, diz que aquele que não tem pecado, ou melhor dizendo, aquele que diz não ter pecado, ele é mentiroso. Se a pessoa é mentirosa, ela é derivada de alguém que é pai da mentira. Olha aí. Romanos capítulo 3, verso de número 10. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Roma que não há um justo, nenhum sequer. Nenhum justo sequer. Olha aí. Então você quer dizer para mim, essas pessoas que não aceitam o confronto do pecado, que a Bíblia está me dizendo que eu não posso pregar contra o pecado? Porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. E que quem fala que não tem pecado, ele é mentiroso. Então o pecado é proibido de ser pregado. Não é isso que você está dizendo? A gente tem que pregar só chave. A gente tem que pregar só porta aberta. A gente tem que pregar vitória. E mesmo se tiver pecado do nosso lado, a gente tem que colocar uma venda desse lado e tampar para não ver. Se tiver desse lado, a gente tem que colocar uma venda desse lado para não enxergar. Ou seja, a gente tem que ser omisso, a gente tem que omitir o pecado, a gente tem que omitir a perdição do nosso próximo. Será que esse é o amor que Jesus nos instruiu a ter com o nosso próximo? Permitir que o nosso próximo em pecado ele vá de encontro ao precipício? É claro que não. Nós estamos vivendo, irmãos, um período de pandemia. Um período onde as pessoas estão resguardadas dentro de casa. As igrejas estão obedecendo aos nossos líderes e governantes. Romanos capítulo 13, lembra? Então, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, aproveita esse período e repara o teu altar. Abandona a prática do pecado, porque na nossa ótica humana, o pecado ele só é aquele que a gente consegue ver. Não é isso? Se a gente vê alguém matando uma pessoa, a gente vai alegar que ele é um homicida. Ele é um pecador homicida. Se a gente vê alguém roubando algo, a gente vai alegar que ele é um pecador. Ele está furtando. Se a gente vê
Alguém adulterando, a gente vai falar que ele está adulterando porque a gente viu. Essa é a nossa ótica. Mas deixa eu falar algo para você, porque Jesus ele vai dizer que se você sentir no teu coração o desejo, você já cometeu o pecado. Então, irmão, é hipocrisia sim a gente falar que não pode pregar contra o pecado, porque a gente não se encontra enquadrado no contexto de santidade que você tem como certo. Porque a Bíblia diz que não há um justo. A Bíblia diz que nós somos pecadores e a graça de Deus está sobre nós. E é ela que nos guarda, é ela que nos salva, pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz. Jesus ele fala que se a gente sentir no nosso coração, a gente já pecou. E aí? Vai deixar o pecado no meio do povo em que é o teu próximo, e que Jesus disse que você deve amar ele? Vai deixar o teu irmão do lado, ele ir de encontro ao precipício? Ou você vai confrontar as práticas erradas que desagradam primeiro a Deus e que levam o teu irmão à morte eterna? Ou você vai pregar a verdade, ou você vai confrontar para que ele venha se reparar, para que ele venha consertar o seu altar, para que ele venha abandonar as velhas práticas e alcançar a salvação. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 26 vai dizer que se houver pecado, conscientemente já não resta sacrifício. Ou seja, essa graça que nos guarda pela misericórdia, se houver pecado consciente, você conhecer a verdade e mesmo assim você praticar, essa graça não te guarda mais. Então, meu irmão, então, minha irmã, nessa noite, se depender de mim, irmã, se depender de mim, meu irmão, eu vou falar aquilo que Deus coloca no meu coração. E se é para confrontar o pecado, meu irmão, Deus precisa disso. Deus precisa de pessoas que falem a verdade. Deus precisa de corajosos para confrontar o pecado e preferir obedecer a Deus, agradar a Deus, do que fazer a vontade do homem. Não permita que teu irmão venha morrer eternamente. Mas seja corajoso, pregue a verdade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus.